dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 1 a 12, e todos nós falamos de forma alternada. Lucas 24, 1 a 12, eu gostaria que vocês colocassem de pé, nós possamos ver esse texto. Lucas capítulo 24, versos de 1 a 12. Leitura de forma alternada diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E, voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Tais palavras lhe pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Amém. Essa é a palavra do Senhor, podeis assentar. Existe uma afirmação, e talvez muitos dos irmãos já ouviram: a gente só não consegue enganar a morte. É interessante que a morte sempre foi o maior inimigo da humanidade, porque ninguém consegue enganar a morte. Ela silencia, ela separa e ela encerra. Diante dela, o homem sempre se viu impotente. O túmulo, ao longo da história, nunca devolveu ninguém. Reis e impérios sucumbiram à força da morte, sucumbiram à força do túmulo. A morte sempre pareceu invencível. Mas o domingo da ressurreição, então, rompe essa lógica. Ele declara que a morte não tem, ou a morte não teve, a palavra final. O túmulo está vazio e isso muda tudo. Aquilo que parecia definitivo foi vencido. Aquilo que parecia absoluto foi quebrado. A morte foi confrontada e perdeu. Mais do que um evento histórico, então, meu irmão e minha irmã, a ressurreição é uma
invasão divina na realidade caída. Deus entra na história humana, redefine completamente então o destino do homem. A ressurreição não é apenas uma vitória de Cristo, ela é a garantia da nova criação. É o início de uma nova ordem, onde a morte já não reina mais soberana. Mas para que nós possamos entender um pouco o impacto dessa verdade, a gente precisa voltar ao cenário onde esta pergunta foi feita pela primeira vez. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ora, as mulheres vão ao sepulcro levando lá aquelas especiarias, como acabamos de ler no texto. Isso revela algo muito profundo. Elas não esperavam um Cristo vivo. Elas esperavam chegar lá e se deparar com um corpo, com algo morto. No contexto judaico, meu irmão e minha irmã, a morte era tratada com muita solenidade, mas também com muita resignação. Não havia então uma expectativa concreta de reversão imediata da morte. A crucificação de Jesus então havia destruído todas as expectativas messiânicas. Para os discípulos, a cruz significava um fracasso. Um Messias morto não fazia sentido nenhum dentro da compreensão deles. Ainda que Jesus tivesse anunciado a sua ressurreição, essa verdade não foi muito bem assimilada por eles. Mas o gesto das mulheres é muito bonito, apesar de teologicamente limitado. Elas amam Cristo, mas não compreendem plenamente a sua obra. E isso revela algo muito importante para mim e para você hoje. É possível estar próximo de Cristo e ainda assim não entender o que Ele fez na minha e na sua vida, o que Ele fez por mim e por você. E é nesse cenário de amor sincero, mas de entendimento limitado, que surge essa pergunta que eu acabei de fazer para você, que o texto faz para a gente. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Talvez você, assim como essas mulheres, buscam porque estão enganados. Então você pode me responder: pastor, a gente busca entre os mortos porque nós estamos enganados. Assim como aquelas irmãs. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Buscamos entre os mortos porque estamos enganados. E o texto diz assim, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. As mulheres vão ao túmulo esperando achar um corpo, um cadáver. Elas têm devoção, mas elas não têm compreensão. Isso revela que é possível você ter zelo sem verdade, emoção sem entendimento, religiosidade sem revelação. Esse engano é a marca do homem natural. Ele busca sentido naquilo que não pode dar vida. Talvez você conheça alguém assim. Ele confia em estruturas mortas, em práticas vazias, em méritos próprios. O problema não é a falta de busca, meu irmão e minha irmã. O problema é que essa busca é mal
direcionada, ela precisa ser redefinida, ou então continuaremos sendo enganados, ou continuarão sendo enganados. Esse engano é um engano espiritual, sim. O pecado distorce a percepção do homem natural da sua realidade. Sem a intervenção de Deus, o homem continuará buscando vida onde só há morte. Mas Deus não abandona o homem ao seu engano, ele intervém com a sua verdade. Por isso, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E a segunda resposta é: buscamos entre os mortos porque precisamos de revelação. Versos 4 e 5 vai nos dizer: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Os anjos, então, corrigem a percepção dessas mulheres. Ele vive. A verdade não nasce do homem, ela vem de Deus. O homem por si só não alcança a verdade espiritual. A ressurreição não é uma descoberta humana, a ressurreição é uma revelação divina. Deus interrompe então a ignorância com a sua palavra. Sem revelação, o homem permanece no erro, ainda que seja muito sincero, ainda que tenha um ótimo coração, ainda que tenha boas intenções, o homem continua no erro. A verdade salvadora sempre desce do céu, nunca sobe da terra. E essa revelação já havia sido dada anteriormente, mas eles parece que tinham esquecido. E a pergunta continua: porque buscais entre os mortos aquele que vive? E a resposta que o texto nos dá nos versículos de 6 a 8 vai nos dizer que eles buscavam entre os mortos porque tinham esquecido a palavra. E vai dizer assim o texto: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Ora, por que vocês estão buscando aquele que já se revelou a vocês, aquele que já fez a promessa, aquele que os salvou? Será que vocês esqueceram do que ele já os prometeu? Cristo já havia anunciado a sua morte e a sua ressurreição. O problema não era a falta de informação, o problema aqui nos mostra que era a falta de memória de fé. Quando elas se lembraram, algo mudou. A fé começa a surgir. E isso nos mostra que a fé está inteiramente ligada à palavra de Deus. Na teologia reformada, como nós estudamos, o Espírito ilumina por meio da palavra. Onde a palavra é esquecida, a fé se enfraquece. Onde ela é lembrada, o coração então é despertado. Não se esqueça da palavra de Deus. O esquecimento espiritual nos empurra de volta ao erro, nos empurra a nos perdermos diante das promessas que o Senhor fez a nós. Por isso, o cristão vive de lembrar constantemente do Evangelho. E é isso que fazemos quando nos reunimos para adorar ao Senhor. Não só hoje, mas todos os domingos. Lembramos que o Senhor,
que nos traz a salvação, também nos brinda com a dádiva da comunhão? Mesmo assim, nem todos respondem com fé a verdade. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Buscamos entre os mortos porque resistimos à verdade. Versos de 9 a 11 vai nos dizer assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e todos os mais que com eles estavam eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Incredulidade. Os discípulos ouvem, mas não creem. Chegam a chamar de delírio. Talvez tenham falado: nossa, se fosse hoje a gente em casa até apanha, né? Tá maluca, Renata? Se eu falar tá maluca para Renata, eu venho sem dente domingo para a igreja. Mas vocês estão doidos? O que vocês estão falando? Vocês estão delirando. Isso revela que o problema humano é mais profundo que a ignorância, é a rejeição. O homem natural não apenas não entende, ele resiste. A depravação total do homem nos ensina que o pecado afeta toda a natureza humana. O homem não é neutro, ele está inclinado contra Deus por causa do pecado. A incredulidade é moral. O homem rejeita a verdade porque não quer se submeter a ela. É como se você ensina o seu filho que não pode descer a escada correndo. Ele vai continuar querendo descer a escada correndo, porque ele vai querer te desafiar. Ele vai querer desafiar a sua autoridade. Por isso, então, o homem rejeita a verdade porque não é capaz de se submeter a ela. Apesar de saber que Deus é Deus, apesar de saber das promessas que Ele fez, apesar de saber que Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E mesmo quando a gente começa a perceber algo, ainda assim a gente não compreende completamente. E a pergunta continua: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E a resposta que o texto nos dá: buscamos entre os mortos, porque ainda estamos confusos espiritualmente. E o verso 12 vai dizer assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro corre ao túmulo, vê sinais, sai admirado. Mas parece que ele não sai convencido plenamente. Há movimento, mas não há ainda uma clareza total. Jesus já havia conversado com eles há um tempo atrás sobre tudo isso que a gente acabou de ler. Isso mostra que o homem pode estar próximo da verdade e ainda assim não compreendê-la de forma total e plena. A mente humana, afetada pelo pecado, não consegue interpretar corretamente as realidades espirituais sem a iluminação divina. Por isso nós temos uma parte da nossa liturgia que nós temos oração por iluminação.
E essa oração, meu professor ensinou a gente no seminário, é para que a gente ore pedindo a Deus que abra a mente e o coração de quem vai ouvir. Porque precisamos ter clareza total. Precisamos compreender. O Espírito Santo precisa iluminar as nossas mentes e os nossos corações. A confusão espiritual revela a limitação humana. Sem a ação clara de Deus, o homem oscila entre dúvida, curiosidades e incertezas. E diante disso, o texto nos revela a real condição do coração humano. O homem está enganado, dependente de revelação, esqueceu-se da palavra, resistente à verdade e ainda, nos dias de hoje, continua confuso espiritualmente. Sua condição, então, é de morte espiritual. Ele não apenas erra, ele não pode corrigir a si mesmo. Sua mente está obscurecida, sua vontade está corrompida, o seu coração está inclinado ao pecado. A doutrina da depravação total do homem ainda continua nos ensinando que o homem é incapaz de responder a Deus sem intervenção divina. Ele não busca corretamente, não entende corretamente e não lê corretamente por si mesmo. Ele só faz isso a partir da obra reveladora do Espírito Santo. E ele entende, ele corrige, ele restaura, ele transforma, ele restitui. O problema humano é profundo, meus irmãos. Ele precisa não apenas de instrução, ele precisa de vida. E é exatamente isso que Deus provê na ressurreição do seu Filho Cristo Jesus. Cristo ressuscitou e essa mensagem então é o centro do Evangelho. Sua ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito, que a justiça foi satisfeita e que a redenção foi plenamente realizada em Cristo Jesus. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. A ressurreição é também um ato jurídico. Porque a ressurreição declara que aqueles que estão em Cristo estão justificados. Ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Mais do que isso, a ressurreição inaugura também uma nova vida. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o que regenera o pecador. A salvação é uma ressurreição espiritual para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Na união com Cristo, então, o crente morre com Ele e ressuscita com Ele. A vida cristã é a vida nova, não é uma reforma moral apenas. Se isso é verdade, e eu costumo dizer, é verdade, então essa realidade exige de nós algumas coisas. E a gente precisa ser bem transparente. Então, meu irmão e minha irmã, pare de buscar vida onde só há morte. Abandone qualquer confiança que você tenha em si mesmo, na sua religiosidade ou nas suas obras. Entenda, você não é bom o suficiente. Você só é bom em Cristo Jesus.
Submeta-se completamente à palavra de Deus. Não negocie a verdade. Pastor, mas hoje a verdade é abstrata? Não. A verdade de Cristo é uma verdade concreta. A verdade é que Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você. Isso aconteceu. E hoje nós comemoramos a sua ressurreição. Hoje nós comemoramos a vitória dele sobre a morte. E isso é uma realidade concreta. Reconheça então a sua total dependência da graça. Clame por Deus para que Ele abra os seus olhos. E viva como alguém que foi ressuscitado com Cristo. Isso é muito importante. Não alguém que foi ressuscitado para qualquer coisa. Você foi ressuscitado para viver em santidade, obediência e fé. Então, viva como alguém que foi ressuscitado por Cristo. A ressurreição não é apenas uma doutrina, é uma realidade que transforma vidas. E hoje, talvez você tenha muitos testemunhos que confirmem essa sentença. A ressurreição não é apenas uma doutrina, é uma realidade que transforma vidas. Mas diante disso, nós voltamos à pergunta central. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Você ouviu a verdade, você sabe que o túmulo está vazio, Cristo vive, a obra foi consumada, a morte foi vencida e a salvação foi realizada. Agora não se trata mais de uma informação, agora se trata de respostas concretas que nós precisamos ter diante das verdades que nós acabamos de ouvir. Você não pode continuar vivendo como se Cristo estivesse morto. Porque hoje você está aqui, e aqui você acabou de entender e de ouvir que Ele ressuscitou. E dentro desse movimento de Cristo ressuscitar, existem algumas verdades que nós precisamos colocar em prática. A morte foi vencida, a salvação foi realizada. Você não pode continuar vivendo como se Cristo ainda tivesse morto. Você não pode continuar buscando sentido onde Deus já declarou que morreu. Faz isso, ó. Vira a página. Deus tem outras coisas para você. Você não pode permanecer na mesma condição depois de ouvir o Evangelho de Cristo. Depois de ouvir as verdades do Evangelho de Cristo que liberta, que cura e que salva. Hoje é dia de abandonar o engano. Hoje é dia de se render à verdade, de confiar num Cristo que venceu a morte. Hoje é dia de parar de buscar entre os mortos e de começar a viver à luz daquele que venceu a morte. Porque no fim, existem apenas dois caminhos. Continuar no caminho da morte, ainda que pareça religioso, ou viver pela fé naquele que está vivo para sempre. A diferença entre esses dois caminhos não está no quanto você sabe. A diferença está em como você responde ao Cristo ressuscitado. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Cristo vive. E essa verdade exige a minha e a sua vida. Que nós possamos lembrar todos os dias, Ele venceu a morte. Amém. Vamos descer e vamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, através da Santa Ceia do Senhor, ministrada pelo Reverendo Sérgio.